queria também perguntar para o senhor a respeito... Que chegou a Assembleia de Deus aqui no Brasil, chegou o movimento pentecostal. Só que hoje a gente vê muito essa onda do neopentecostalismo, né? Às vezes a gente vê aí a questão do sincretismo religioso muito grande dentro das igrejas. A gente passa em uma esquina, tem uma igreja, a Assembleia de Deus. Só que a gente sabe que a Assembleia de Deus mesmo, raiz e original, nós temos a nossa declaração de fé, né? As nossas doutrinas, batismo com o Espírito Santo e todas essas questões doutrinárias. Na visão do senhor, o que essas igrejas neopentecostais, né, elas trazem de malefício para a igreja em geral? Porque, querendo ou não, essas igrejas elas terminam manchando a imagem, entre aspas, né, assim, da Assembleia de Deus, com a sua doutrina bíblica, teológica, ortodoxa. O que o senhor avaliaria sobre essa questão das igrejas neopentecostais aqui no Brasil? Para embasar o nosso espectador, o nosso ouvinte, no protestantismo nós temos dois grandes grupos, duas grandes vertentes, né? Sim. Que são os protestantes tradicionais, que vêm desde o período da Reforma, como luteranos, presbiterianos, batistas, anglicanos, congregacionais, entre outros. E, como nós estamos debatendo, dialogando aqui, do início do século XX surgem os pentecostais. Sim. Os pentecostais. E esse movimento pentecostal, ele, ao longo do século XX, ele se diversifica. De modo que as igrejas pentecostais, hoje, elas se diferenciam pelo seu estilo, pela sua teologia. E aí os sociólogos, especialmente, foram nem os teólogos, foram os sociólogos, estudando a questão, viram que o pentecostalismo estava diversificado e que havia diferenças, mas como identificar essas diferenças? Aí eles analisaram e criaram conceitos para explicar o pentecostalismo no Brasil. E aí a classificação é essa. Primeiro nós temos o pentecostalismo clássico. Sim. O clássico, que é a Assembleia de Deus, é originário, né? O que nasceu lá na fonte, lá no início do século XX. Depois nós temos o deuteropentecostalismo, que surge com a Igreja O Brasil para Cristo, Deus e Amor, entre outras, né? Que segue mais ou menos, é como se fosse uma repetição com diferenças não tanto significativas. Sim. E por último, surge o neopentecostalismo. Esse termo neo, ele foi muito abordado e parece-me que criado mesmo pelo sociólogo Ricardo Mariano, em sua pesquisa sobre o pentecostalismo, que surge a partir de 1977, com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, que é a ponta de lança do movimento neopentecostal. Depois surge a Igreja Internacional da Graça de Deus e as três mais conhecidas, vou relatar aqui, né? Depois a Sara Nossa Terra, Bola de Neve e a Igreja Mundial. Então, assim, essas igrejas, nós estávamos falando de política, Sim. elas influenciaram também o restante do pentecostalismo, em questão de usos e costumes, porque elas são igrejas de afirmação mundana. É assim que os sociólogos classificam. São igrejas que afirmam o mundo. Nós queremos o mundo é bom, aqui nós vamos desfrutar do bom e do melhor, é para nós, e etc. Que era diferente da visão originária do pentecostalismo clássico, né? A missão da igreja na terra é reino de Deus. Sim. É ganhar o mundo para Cristo. É investir toda a sua força, todos os seus recursos, todo o seu conhecimento, tudo que tem em prol do reino de Deus, para ganhar almas para Cristo, para edificar a igreja. Então essas igrejas, elas são chamadas também, as neopentecostais, igrejas de afirmação mundana. E elas influenciaram muito as Assembleias de Deus no Brasil, inclusive na política também, porque elas entraram com relativo sucesso, né? Algumas até com partidos ligados Sim. à igreja, e causou quase que assim se está dando certo lá, nós estamos perdendo tempo com essa doutrina nossa, nós vamos entrar também. E assim,
Os malefícios, aqui a gente não tá, eu estou só relatando, dando uma explicação sociológica, não é, de um fenômeno cultural, político, mas assim, eu não posso dizer que é um malefício. Entrou na política é um malefício ou um benefício. Tem seus prós, tem seus contras, sim. Não é? Algumas conquistas da igreja, mas isso também traz alguns custos que às vezes são altos para a igreja também. Não é? A questão de competir, de disputar e ser vista como uma instituição religiosa, mas um tanto como secular também. E até adquirir um certo descrédito. Mas eu vejo que os malefícios estão principalmente na diversificação desregrada, com a fundação de milhares de igrejas, de pessoas que... Porque nós vivemos o momento da vaidade dos títulos eclesiásticos. Sim. É isso. Existe uma vaidade por títulos eclesiásticos. Já tem aí quase arcanjo, quase serafim. Tem o Jesus já, né? Aqui, né? Verdade. Aí o pessoal, sem chamado de Deus, sem orientação, quer ser chamado de pastor, sem preparo algum, sem vocação, aluga um ponto na esquina e aí diz que ali tem uma igreja. Por isso que eu gosto de destacar até, e para o ouvinte aqui, tem pessoa que diz assim, mas placa de igreja não importa. Importa. Placa de igreja importa. Se não importar, nós não estávamos falando de 113 anos da Assembleia de Deus. Eita. 113 anos é como alguém que alugou um salãozinho ontem, não é? Tem uma história, tem uma fundamentação, tem um trabalho prestado de séculos, de gerações, que vem ocorrendo durante todo esse tempo. Então, placa de igreja importa sim, no sentido de que a placa ou o nome da igreja traz a sua história, traz as suas conquistas, traz o seu trabalho, o seu sacrifício feito pela sociedade. Eu acho que o que é prejudicial são essa forma desregrada, desorganizada, interesseira, o desejo de status, de posição. Sim. A pessoa se rebela e diz, agora aqui quem manda em nós é Deus, não é submisso, não obedece liderança e faz o que dá na tela. Então o Brasil está cheio disso, isso tem prejudicado muito, porque você vai pregar, ele diz, não, ali quem fez aquilo foi evangélico, também é evangélico, aí acaba respingando, não é, em todo o movimento evangélico no Brasil, mas não é tudo igual. Sim. Tem uma diferença, por isso que tem o nome, né? A Igreja Assembleia de Deus, a Azulzinha. Aí você mexeu no vespeiro, pastor. Placa de igreja importa. Placa de igreja importa, sim. É verdade, pastor. Aí é muito bom agregar esse conhecimento, né? Realmente, eu acho que muitas pessoas, até eu mesmo, né? Essas discussões aí. Importa porque, retornando aqui, tem uma característica. Quando você diz assim, pedir permissão aqui, a loja para aí, você sabe quais as características dela. Verdade. Quando você diz assim, Mix Mateus, você já tem a ideia do que é o Mix Mateus. Sim. Carvalho. Então importa, o nome é um tipo ideal, representativo do que é aquela instituição econômica ou religiosa, sim, não é? Então importa sim. Verdade. A igreja perdeu muito espaço. A igreja, nossa doutrina verdadeira, né, pastor? Nesse aspecto de cunho teológico, né? Com esse movimento neo aí, a mais conhecida e, né, mais vista, que é a teologia da prosperidade, né? Que muitas igrejas se utilizam, né? Para abaganhar ali valores, né? No caso, tirar proveito mesmo dos fiéis, né? Por conta disso, que as pessoas não têm um conhecimento aprofundado das escrituras, da doutrina cristã de verdade, da Bíblia, né, na verdade. E acabam, né, pela sua fé, pela sua ignorância ali, às vezes, inocentemente, né, acaba se entregando ali, sendo vítima de muitas igrejas que pregam erroneamente, né, a palavra de Deus. É muito interessante isso, né, pastor? Em relação a essa divisão histórica
né? Algumas pessoas olham para... Esquecem que a Assembleia de Deus, a Azuzinha, ela tem uma história... A fundamentação dela, o início do movimento, na verdade, não é nem tanto... Ali com o Daniel Berguna Vingro, o pentecostalismo, ele já é lá desde Atos 2, né? Já é um movimento bíblico. Sim. Então... Aí eu digo, com licença, Rogério, a Azuzinha, mas nem todo lugar, a Assembleia de Deus, por exemplo, a nossa CGADB é azulzinha, né? verdade. Mas eu me refiro especialmente à nossa, Maranhão. aqui, né? Que tem um respaldo, uma história muito bonita, Verdade. com pastores exemplares, dedicados à obra, aqui, especialmente a nossa cidade, no estado do Maranhão. Ou melhor, na cidade de Timon e também no estado, em todo o estado do Maranhão.